A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso Café com Jesus, o Rei dos Reis. Pega a sua xícara de café nessa manhã. Hoje é um novo dia. Na minha xícara está escrito: hoje é um novo dia. Pega a sua xícara de café. Vamos falar com o Senhor Jesus. Vamos ver o que Ele tem para ministrar no nosso coração nessa manhã. Amém? A nossa leitura hoje está em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Pega a sua caneta, pega a sua caneta. Vamos criar esse hábito de estudar a palavra do Senhor, meditar durante esse dia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus, Ele é um Deus que nos repreende. Ele é um Deus que nos corrige. É um Deus que nos exorta. É um Deus que Ele não nos deixa só fazendo aquilo que é errado. Às vezes nós temos um entendimento, mas o nosso entendimento sobre algo às vezes não é correto, é errado. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele nos corrige. Ele nos exorta. E a palavra de Deus está dizendo assim, não rejeites a correção do Senhor. Nós estamos falando aqui sobre Jesus, o Rei dos Reis. Nós estamos tomando esse café com Jesus, o Rei dos Reis. E nós sabemos que por Ele ser Rei dos Reis, Ele sabe de todas as coisas. Nele está toda a sabedoria. Nele está todo o conhecimento. Então, quando o Senhor Deus Ele nos repreende, Ele nos exorta, é porque Ele sabe de tudo o que nós não sabemos. Ele sabe aquilo que sabemos e também sabe daquilo que nós não sabemos, não vemos. Então, quando o Senhor Deus Ele nos corrige, é para o nosso bem. E é maravilhosa a correção do Senhor, porque a correção do Senhor mostra o seu grande amor. A palavra de Deus diz aqui, não enojes da sua repreensão, não tenha nojo da repreensão do Senhor. E no versículo 12 diz algo muito interessante: porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Aqui está afirmando que o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama. Então, se o Senhor está te repreendendo, se o Senhor te repreende, é porque Ele te ama. Não é porque Ele quer seu mal. Pelo contrário, Ele te ama e Ele quer o seu bem. E aí, aqui ele faz aqui uma comparação. Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nesse ponto aqui eu quero parar com você. Quando você lê a palavra do Senhor dizendo assim: o Senhor te ama como um pai, o Senhor te repreende como um pai, como isso soa ao seu coração? Como você recebe essa comparação? Onde fala que o Senhor é como um pai. Ele é o nosso pai. Mas como você recebe isso? Você recebe isso com alegria? Você recebe isso com um sentimento bom? Ou você recebe isso como algo ruim? Essa comparação. A palavra-chave hoje é pai. Eu quero que você anote aí, pai. Escreve a palavra pai. E eu quero que você escreva na frente dessa palavra depois o que significa pai para você. O que essa palavra simboliza para você. Minhas queridas, o pai, ele é para ser o guardião dos seus filhos. Ele é para ser o cuidador, o zelador. Mas nós sabemos que muitas vezes a nossa experiência com o pai não é tão boa. Eu estou falando aqui para mulheres, talvez homens estão me assistindo, e não tem uma referência boa de pai. Talvez passou por abuso, talvez passou por dificuldades com o pai, talvez ouviram palavras de maldição pelo pai, vindas da boca do pai. Inúmeras situações podem ter acontecido. Abandono, né, minhas queridas? Às vezes
Quantas mulheres foram abandonadas pelos seus pais, pelo seu pai? Então, quando a palavra de Deus ela fala sobre essa comparação de Deus como nosso pai, às vezes isso soa meio, sabe, aquela sensação ruim. E às vezes a gente não aceita, né? Parece que você não entende muito bem. Mas eu quero te dizer que talvez você tenha uma decepção com o seu pai, uma má imagem do seu pai. Mas eu quero te dizer que o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Ele é perfeito. Ele é perfeito como pai, Ele é perfeito como amigo, Ele é perfeito como nosso ajudador, Ele é perfeito em tudo. Aleluia. Nessa manhã, eu quero que você entenda que Deus, Ele é um pai que corrige o seu filho, que repreende o seu filho, porque Ele ama seu filho. Mas sabe a diferença desse pai que é Deus, esse modelo perfeito de pai? É que Ele é aquele pai que corrige, mas Ele sempre está presente. Ele não é aquele pai autoritário, que somente dá ordens, que somente expõe suas ideias, não. Ele é um pai, esse Deus que nós servimos, Ele é um pai que Ele corrige, mas com amor. E dentro desse amor, Ele é companheiro. Então, minhas queridas, esse pai, Ele é um pai que corrige com amor. Você sente nele o afago, você sente nele a presença. E nós vemos aqui que a palavra de Deus fala assim, porque o Senhor repreende aquele quem ama. O Senhor Deus, Ele é um modelo de pai perfeito. Por mais que você tenha uma imagem de pai que não é perfeito, não se encaixa nesses padrões, eu quero te apresentar esse pai que é perfeito. Talvez você passou por algumas situações na sua vida que te traumatizaram, te trouxeram traumas essa palavra pai. Mas o nosso pai verdadeiro, Ele é um pai presente. Você vai orar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelas suas falhas. Quando Ele te corrige, você sente a presença dEle falando ao seu ouvido, mostrando ali a sua presença. Talvez você passou por abusos, talvez você passou por abandonos, talvez você passou por rejeição, desprezo. Mas eu quero te dizer que esse Pai Celestial, Ele não despreza aquele a quem ama. Pelo contrário, Ele corrige, mas Ele mostra a sua presença. Aleluia. Quem sabe, nessa manhã é uma manhã de você liberar perdão, para que você seja liberta desse sentimento ruim que está dentro do seu coração. Então, é momento de você, às vezes, pedir perdão, né, para o seu pai. Às vezes é momento de você liberar esse perdão para que você seja sarada. Minhas queridas, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil quando a gente tem traumas na vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que, no versículo 13, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aqui o homem está falando sobre a humanidade, então é homem e mulher. E está dizendo assim, feliz é a mulher que adquire sabedoria. A sabedoria, a fonte dela é em Deus, está em Deus. Feliz a mulher que adquire conhecimento. Minhas queridas, você quer ser feliz? Você basta aceitar essas palavras de sabedoria e de conhecimento. Palavras minhas não, palavras do Senhor. Se você quer ser feliz, aceite a correção do seu pai. Mas não é o pai terreno que te abandonou, que te deixou, que te julgou, que te desprezou, que te caluniou. Não, não é esse pai. É o pai que ama, é o pai verdadeiro, nosso Senhor Deus. Se você quer ser feliz, aceite a repreensão dele nessa manhã. Aceite essa correção dele nessa manhã. Porque sendo assim, você vai encontrar felicidade. Aleluia. O versículo 14 diz assim, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que a ouro fino. Tantas pessoas que têm riquezas, que têm
ouro, prata, dinheiro, carros de luxo, casas, mansões e não é feliz. Mas o Senhor Deus, Ele nos traz felicidade a partir do momento que nós adquirimos conhecimento e sabedoria. Aleluia! E Ele está propondo isso para você nessa manhã, minha querida. Ele está propondo, olha, eu não quero ser um pai ausente como você já teve. Eu quero ser um pai presente. Glória a Deus se você teve um pai presente. Glória a Deus se você teve um pai amoroso. Glória a Deus se você teve um pai bom. Glória a Deus. Quando você ouve aqui falando que o Senhor Jesus, Ele repreende, assim como o pai repreende aquele que ama, o filho que ama, você já tem uma noção. Mas existem muitas mulheres que têm uma imagem distorcida do pai por conta de traumas que sofreram, né? E nessa manhã o Senhor Jesus quer quebrar esse jugo. O Senhor Jesus, Ele quer quebrar essa corrente. O Senhor Jesus quer te trazer felicidade. Esse Jesus que nós servimos é lindo, maravilhoso, perfeito. Jamais Ele vai te corrigir e vai te abandonar. Jamais isso vai acontecer. Pelo contrário, Ele vai te corrigir, mas vai te carregar no colo. É tão bom falar de Jesus. É tão bom falar desse Senhor, desse Pai maravilhoso. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, apresentando a sua vida nessa manhã ao Senhor. Ore juntamente comigo. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença, te adorando, te exaltando e dizendo que o Senhor é o nosso Pai, verdadeiro Pai, aquele que ama, aquele que corrige, mas é aquele que não abandona. Senhor Jesus, olha por todos que vão ver esse vídeo, não sei que data, que hora, que momento, mas fale aos corações, Senhor, traz cura, traz perdão, tira esse sentimento ruim, Senhor. Tira, meu Pai querido, toda a distorção dessa imagem de Pai. Meu Pai querido, que elas possam liberar perdão se for necessário, que elas possam perdoar, Senhor. Tudo para a honra e glória do Seu nome. Cura as feridas, sara, Senhor Jesus, as feridas. Liberta vidas nessa manhã. Meu Pai, ser conosco, Senhor, ser com cada uma de nós. Amém. Amém? Maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela me encanta. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. E eu quero dizer a você, continue conosco, continue nos ajudando nesse canal, nesse projeto, porque o Senhor Jesus tem coisas grandes para nossas vidas. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.